E aí, vamos mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, pode virar completamente a nossa percepção do mundo. E se tudo que a gente enxerga, tudo que a gente chama de realidade, for, na verdade, uma construção da nossa própria mente? Para começar, vamos direto ao ponto com essa citação aqui, que é bem provocadora. Você está vendo você, não eu. Para um pouquinho para pensar nisso. Quando a gente olha para alguém, o que é que está acontecendo de verdade? Essa frase sozinha já desafia a base de toda a nossa experiência. A pergunta que fica claro é: como assim? Como isso é possível? Para desvendar esse mistério todo, a gente precisa quebrar o processo em partes. E vamos começar pelo mais básico. Como é que de fato a gente percebe o mundo ao nosso redor? E isso nos traz para a nossa primeira parte, o mundo no seu cérebro. Para entender aquela citação do começo, primeiro a gente tem que entender como a nossa visão realmente funciona. Sabe, naquele nível mais fundamental. Basicamente, é um processo de 5 passos. Primeiro, a luz reflete no objeto. Simples. Segundo, essa energia luminosa entra no nosso olho. Terceiro, a retina traduz essa luz em sinais elétricos. Quarto, a parte de trás do cérebro processa o básico, tipo forma e cor. Mas o quinto passo? O quinto passo é o que muda tudo. A memória interpreta esses sinais e constrói a imagem. Não é uma foto, é uma construção. Então, o ponto crucial é exatamente este. O que a gente percebe não é a realidade pura, objetiva. É uma reconstrução, sabe? Uma interpretação que é totalmente filtrada por tudo o que a gente já viveu, por toda a nossa memória. A gente está sempre olhando para o presente com os olhos do passado. E claro, isso acaba criando um conflito interno, o que nos leva direto para a nossa próxima sessão, o problema do eu. É aqui que a gente vai explorar o choque entre duas maneiras de pensar que estão sempre operando dentro da gente. De um lado, tem o que a nossa fonte aqui descreve como um modo de cérebro esquerdo. É importante entender isso mais como uma metáfora, tá? Não é neurociência literal. Esse modo opera na lógica do isto ou aquilo, focado no passado, na memória e está ligado ao nosso ego, à sobrevivência. Do outro lado, tem o modo cérebro direito, que funciona na base da aceitação. Isto e aquilo. Ele vive no presente, busca união e lida super bem com coisas que parecem contraditórias. Um separa, o outro junta. E é aqui que mora o perigo de viver só nesse modo do cérebro esquerdo. A fonte é bem direta, olha só. Se você usa o passado, que não existe, para descrever o presente, errou. É um erro fundamental de percepção, porque a gente fica tentando enfiar a novidade do agora nas caixinhas velhas da memória. Agora, vamos pegar essa ideia e ampliar para uma escala cósmica. Se prepara, porque aqui o conceito fica ainda mais profundo. A gente entra na seção O Universo se Vendo. A tese central da vossa fonte é essa aqui. Cada um de nós é, em essência, um pedacinho do universo se observando. A nossa consciência individual, ela serve a um propósito maior, permitir que o todo se experimente através das suas próprias partes. A base de toda essa filosofia é o conceito de união. O que é isso? É a percepção de que quem observa e o que é observado são, lá no fundo, a mesma coisa. Não existe separação de verdade. Segundo essa visão, esse é o princípio fundamental de toda a existência. E negar essa união é considerado o erro supremo. A fonte usa um termo bem forte para isso, chamando de o pecado contra o Espírito Santo. É basicamente a recusa em ver a conexão entre tudo. É negar a única coisa que realmente existe. Essa é a ligação fundamental. Ok, a filosofia é fascinante, mas como é que a gente vive isso no dia a dia? E isso nos leva para a próxima parte, o caminho da união. A gente vai sair um pouco da teoria para ir para a prática. O caminho prático, segundo essa linha de pensamento, é imitar a função do próprio universo. E que função seria essa? A doação, constante e total. O universo dá sem pedir nada de volta, né? Para a gente sentir essa união, a gente precisa agir da mesma forma. A evolução da nossa consciência pode ser medida pela doação. Pensa assim, no começo, o pensamento é só de sobrevivência. Este pão é para mim. Depois, quando a gente reconhece o outro, a gente evolui para vamos dividir o pão. Mas o ponto máximo dessa evolução, a doação total, seria chegar ao ponto de dizer todo o pão é para vocês. E aqui tem uma distinção que é crucial. O problema não é o ego. Ter um eu, uma identidade, é necessário para a gente funcionar no mundo. O verdadeiro obstáculo é o egoísmo. É o exagero do eu, é aquela crença de que a gente está no centro de tudo. É o egoísmo que isola e impede a gente de ver a união, essa conexão com tudo ao nosso redor. Então tá,
Como é que a gente quebra esse padrão do egoísmo que é baseado no passado? Vamos para a nossa última sessão, quebrando o passado. Ou, como a fonte sugere de um jeito bem legal, como perder o sotaque da mente. A metáfora do sotaque é brilhante. Pensa bem, quando a gente aprende um idioma, o nosso cérebro se especializa nele e, com isso, perde a capacidade de fazer outros sons perfeitamente. Do mesmo jeito, o nosso conhecimento, as nossas crenças, acabam limitando a nossa capacidade de perceber a realidade de forma pura, sem filtros. Para perder esse tal sotaque mental, são propostas duas ferramentas. A primeira é o silêncio. Um verdadeiro jejum de palavras, para quebrar o hábito de ficar pensando sem parar no automático. E a segunda, a respiração consciente, que basicamente tira o controle da respiração do piloto automático do cérebro e traz para o nosso controle consciente, nos ancorando no presente. Se desse para resumir tudo numa única instrução, acho que seria essa aqui. Pare de decorar. Pare de ficar recitando o que já foi aprendido, o que a memória dita o tempo todo. Em vez disso, sinta. Sinta a experiência do momento presente, diretamente, sem intermediários. E, para fechar, fica essa pergunta final para a gente refletir. Se aquela citação lá do começo estiver certa, se o que a gente vê no mundo é, na verdade, um reflexo do nosso próprio interior, então a pergunta é: o que a gente está criando hoje? A resposta, ao que tudo indica, está na forma como a gente escolhe perceber o agora.